fiscal. Não é verdade que o papel de político, isso foi uma ironia que você podia ter se dispensado de fazer, meu jovem companheiro, em benefício de aprender um pouco com um velho professor, que está aqui muito mais nessa condição do que militante político, não é papel de político criar imposto. O papel de político é produzir um Estado que corresponda ao pacto que a sociedade espera dele. Portanto, esse papo furado de Estado mínimo é conversa de barão que está de bucho cheio, ganhando na especulação. O país que eu conheço, tem 14 milhões de famílias sem teto. Nós estamos todos aqui nesse auditório acobertados por uma climatização. Provavelmente esta noite morrerão pessoas nas ruas de São Paulo, de Florianópolis, de Curitiba, de Guarapuava, de Cascavel. Eu me sinto um assassino se eu não for uma pessoa que me lembre deles nessa noite de frio. Quem é responsável por isso não é Deus, é o Estado Nacional Brasileiro. 14 milhões de moradia é um tostão. É um tostão. O Brasil hoje tem menos leitos de hospital do que tinha há 12 anos atrás. O genocídio que se está praticando contra os pobres no Brasil, é preciso ter alguém responsável por revertê-lo. E eu acho que o Brasil tem que sair fazendo essas contas. Quanto custa um programa com prazo razoável de superação do déficit de moradia para os mais pobres, cuja característica é vencer em menos de 3 salários mínimos? Portanto, sem subsídio e sem o Estado sendo responsável, eles estão condenados a não ter acesso à moradia, que é um sintoma de cidadania moderna. Qual é a saúde pública mínima que nós temos que garantir, sob o ponto de vista de prevenção e de enfrentamento de epidemias? Eu não admito morar num país com as riquezas que eu conheço do Brasil, com 700 mil casos de malária na Amazônia por ano, 600 mil casos de dengue no Brasil por ano, e a zika, a chikungunya, criando crianças com microcefalia. Eu espero que você pense que o seu filho pode nascer assim, porque o Estado brasileiro tem sido impotente para dizimar um mosquito que na Idade Média causou esses problemas na Europa e já não se ouve mais falar deles em países como os americanos, como o México, como em vários países de economia intermediária. Então, eu já fiz essas contas. A carga tributária necessária para o Brasil, inclusive honrar um perfil sadio do seu endividamento, depois de auditado e termos clareza de qual é a correspondência dessa dívida, porque há muita roubalheira nela, com informação privilegiada, com a mudança de tática entre títulos pré e títulos pós-fixados. Eu vou explicar para vocês o que é. É assim, a próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai definir que os juros brasileiros vão cair. Anotem o que eu estou dizendo para vocês. Então, eu não sou profeta, eu conheço eles todos. Sou o único ex-ministro da Fazenda que nunca aceitou ir trabalhar para banco. O único, né? Então, eles vão começar a derrubar a taxa de juros. Hoje, como a taxa de juros está muito em alta, todos os títulos do Banco Central, com Fernando Henrique, com Lula e com Dilma, igualzinho, todos os títulos do Banco Central, com a taxa de juros em alta, são pós-fixados. Ou seja, eu emito o título na taxa de juros. Ele falou que a Dilma fez o juro descer a 7,5%. Naquela data que o juro estava a 7,5%, todos os títulos do Banco Central passaram a ser pós-fixados. Ou seja, todas as vezes que eu aumentei o juro, o camarada que tinha o título emitido há um ano atrás ganhou, na cláusula de taxa de juro flutuante, o aumento do juro. Ele emprestou 100 a juro de 7,5%. Porém, assinado na letrinha pequenininha, que se o juro aumentar, o governo brasileiro paga para ele o aumento do juro. Agora, como o juro vai cair, o Banco Central inverte e passa a vender só título pré-fixado. Significa o seguinte, que o cara vai pegar hoje R$1.000 de título público com juro de 14,25%, e se o juro descer para 13% daqui a um ano, como vai descer ou menos, eles têm que fazer isso para esconjurar uma crise bancária que está na iminência de acontecer, porque ninguém mais está pagando ninguém
pela estupidez de derrubar a receita brasileira e derrubar a atividade econômica, eles vão ganhar com o juro fixado lá em cima. Compreenderam? Vou explicar de novo. Quando ele... Não, vocês estão entendendo? Se eu estou com o juro baixo e o juro tem uma tendência de aumentar, eu clausulo os títulos todos com pós. Então eu vendo a 7,5, mas se subir eu pago a diferença. Se o juro vai baixar, e todo mundo sabe, menos o povo, nós outros que sabemos das tramóias todas lá, né? Se o juro vai baixar, o que eles fazem? Faz pré-fixado. Então o juro agora está pré-fixado, tabelado em 14,25, e o juro vai descer, o governo não ganha nada. O cara que comprou com o juro tabelado. Compreendeu? Eles ganham e ganham. E nós perdemos e perdemos. É preciso encerrar isso. E é preciso encerrar porque é impagável. Chega um limite e que a dívida fica insolvente. E o Brasil já teve vários episódios de encilhamento e hiperinflação por conta disso. E é preciso desarmar essa bomba. Não é com irresponsabilidade nem coisa nenhuma. Mas nada justifica a taxa de juros assim. Por quê? Porque a meta de inflação é um equívoco. Meu companheirinho, você está estudando. Vá ver se os Estados Unidos praticam. É simples. A gente às vezes, né, tem humildade. O Brasil tem muitas coisas maravilhosas, mas o que não for jabuticaba e só a gente tiver, cabe a gente ter humildade para ver. Então, como é que o juro americano se forma? Como é que a política monetária é assim, com inflation target? Não é não. Como é que o juro do Japão se forma? Não é não. Como é que o juro da Europa se forma? Não é assim não. Como é que o juro da França se forma? Não é assim não. Como é o juro da China? Não é assim não. Como é o da Coreia? Não é assim não. Como é o da Austrália? Também não é assim. Como é o do Chile, nosso vizinho? Também não é. A Argentina, talvez o Macri agora vai imitar jabuticaba, né? Mas também não era. Por quê? Porque é óbvio que você não pode mandatar um Banco Central para atirar unilateralmente na inflação, que hoje é de custo. Estou conversando com o meu companheirinho ali, porque eu acho que ele tem futuro. Resolveu me encarar aqui e teve coragem, portanto tem valor, né? Falando bobagem, mas eu vou explicar a inflação que nós temos. Cadê ele? Vou explicar a inflação que nós temos. Quando o câmbio, que eu expliquei aqui, mexe no preço do pão por causa do trigo, quando o câmbio mexe no preço do remédio por causa do câmbio, por causa da química fina, quando o câmbio mexe na passagem de ônibus por causa do câmbio, por causa do diesel, a taxa de juros sobre isso não tem nenhum efeito. Por que se usa taxa de juros para enfrentar a inflação? É assim, muito simples de entender. A gente pode comprar o que a gente tem de renda, mais o crédito que a gente dispõe na praça. Isso os economistas chamam de demanda e demanda agregada. Então, se eu tiver capacidade de produzir 100 coisas e a demanda mais a demanda agregada for capaz, neste momento, como eu falei das bananas, de comprar 110 coisas, acontece um aumento de preço para tirar os mais vulneráveis desse ato de produto. Tem 100 para vender e 110 querendo comprar, a tendência natural é que a demanda provoque uma alta no preço para se adequar e tirar o mais pobre do jogo. Isto significaria, então, que o Brasil tem que atirar com taxa de juros porque atira-se na demanda agregada. Porque, teoricamente, se eu encarecer o crédito, eu desestimulo a população de usar o crédito para comprar. Isto é nos manuais de coisa, que não conhece a realidade brasileira. Porque o nosso povo, de tanta inflação e de tanta descontinuidade, o nosso povo não faz conta de juro. A conta que ele faz com o crediário, como é que chama? Ricardo Eletro, nas Casas Bahia, não sei o que e tal, é se a prestação cabe na renda. Ele não faz conta de que ele pega em 48 meses de prestação, ele paga 3 geladeiras e leva para casa uma. Porque ele não terá geladeira à vista, porque ele não tem renda para isso. E ele tem todo o direito de querer a geladeira. Então, o Casa Bahia, na verdade, não é uma Casa Bahia, é um banco que compreende a psicologia do consumidor popular brasileiro e cria um processo financeiro de picar as prestações de maneira que ela caiba na renda da pessoa. Não adianta você encarecer juro, o cara não presta atenção. Vamos compreender a nossa realidade, vamos gerar um pensamento econômico brasileiro. Isso não quer dizer que nós não vamos estudar o Lord Keynes, que nós não vamos estudar a escola de Chicago, como é que é essa agora que vocês estão na moda de estudar essa baboseira da escola austríaca e não sei o que e tal. Traz um para discutir comigo. E isso é uma intoxicação ideológica. Quem caiu nessa bobagem foi a Globo. Só para vocês verem que não é um problema de manipulação. A Globo
tomou dólar emprestado a 1 por 1 no governo Fernando Henrique para investir num negócio não tradable, ou seja, não comercializável em dólar, que é sinal de TV a cabo, a NET. Aí tomou dólar emprestado a 1 por 1, botou no plano business plan, feito por uma consultoria americana, que chegou aqui ao seguinte: renda per capita, $15.000. Então, nos países que têm renda per capita de $15.000 por ano, você tem um ponto, uma assinatura a cada 12 mil habitantes. Faz a conta, a Globo, opa, é grana muito. O cara não sabe que no Brasil, renda per capita é outra mentira. Porque aqui a desigualdade de renda é tão desconhecida dos manuais de economia, que é como você botar a cabeça no forno, pé na geladeira e apurar a temperatura na barriga. Esse dado não vale nada. Esse dado não vale nada. Resultado, deu 1/10 dos pontos, os caras do tal Business Plan, da consultoria a norte-americana, não sabem o que é gato, né? E a gente tem que saber qual é a margem de gato, que é muito relevante, né, no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Veio a desvalorização do câmbio, a Globo quebrou. Por essas baboseiras ideológicas, essas intoxicações que insultam a nossa própria inteligência. Como é que eu tomo dinheiro emprestado numa moeda para vender meu serviço noutra moeda? Sujeita, como obviamente, a oscilações que vão descalibrar o meu negócio. E os caras fizeram, portanto, o problema da Globo não é de manipulação, é problema de burrice e intoxicação ideológica. E alinhamento internacional. E ela vai fazendo escola. E a gente tem que se livrar disso, não é para concordar. O liberalismo, eu conheci os liberais brasileiros, eu tenho amigos, tinha amigos maravilhosos. Professor Roberto Campos, não, é porque ele morreu. Professor Roberto Campos, nós saímos discutindo, nós fomos discutir em Oxford, na Inglaterra, um seminário produzido por ING Barings, eu, né, centro-esquerda e tal, e ele direita, mas um cara brilhante, porra, aí você aprende, o cara conversa, aí tem uma conversa e tal, e agora eu quero advertir que não tem mais nenhum. Se o cara botar um porra do Rodrigo Constantino, um pulha, para discutir, não dá. Sabe por quê? Mas não é nada, é porque ele não pensa, cara. Ele não pensa, ele é tal escola de... Como é? Na escola de austríaca. Aí repete o nome de uns caras que eu não sei nem quem é, e não sei o que e tal, e não consegue elaborar sobre nossa realidade. 3 informações e eu encerro. A economia não é global, meu companheiro. A única coisa globalizada é a informação de um padrão ideal, idealizado, referido à nossa felicidade estúpida. E a única coisa globalizada é essa informação desse padrão de consumo, que acena para nós que ser feliz é acessar o bom, bonito e barato que a gente conhece pela televisão, pela internet, só que tem coisas práticas muito concretas. O modo de empreender, de produzir, é dramaticamente nacional. Não é para patriotada, não. A questão simples é, neste momento, a taxa de juros no mundo é negativa. E a brasileira a taxa básica, é por média 27%. Bota para competir uma economia que se financia a 1,5% negativo contra a economia que se financia a 27%, se fosse a taxa básica de juros, que não existe, e os outros fatores todos sendo iguais, vê se ela sobrevive. E por que a taxa de juros no mundo é negativa e no Brasil é assim? Você pode pedir, agora você vai bancar o risco cambial. Então tem que imputar no seu empréstimo estrangeiro o custo do hedge. Aí você vai de novo para qual é a taxa? O Risco Brasil agora vai te dar uma taxa de juros estrangeira que não é a deles, a negativa. O Risco Brasil, por conta do galope da dívida, por essa política monetária imbecil que estamos praticando, a taxa de juros para o Brasil não é negativa. Nós estamos já caindo no rate, como você deve estar bem informado, e ainda tem que imputar no seu custo o adicional do hedge da variação cambial, que foi o que a Globo não fez e quebrou. Percebe? A vida é dura, meu companheiro. Mas eu tenho outra assimetria, a tecnologia. O nosso padrão de consumo idealizado exige inconscientemente o último estágio de domínio tecnológico. E a tecnologia não é um domínio global. Crescentemente, não é decrescentemente, crescentemente a tecnologia sensível que importa é dramaticamente um domínio nacional. Vou dar um exemplo prático para vocês, para a gente sair da retórica, para a gente pensar com a nossa própria cabeça.
Nós somos um de 8 países no mundo que sabe montar um avião, a Embraer. Pois outro dia, na Venezuela, ainda quando o Chaves era vivo, resolveu encomendar 16 supertucanos do Brasil. As ações da Embraer subiram 32%. A Embraer fez um edital para contratar mais 600 garotos nossos, ultra bem formados, pagando salários competitivos internacionalmente. E a notícia saiu no Wall Street Journal, um rodapézinho. Tem paciência aí. Se botar a gente para fora, a gente vai bater boca lá fora na coisa. Eu estou gostando do auditório, tem paciência um pouquinho. Na verdade, eu acabei de receber a notícia de que o Pode técnico aí nos autorizou a esticar então vamos mais até meia de hora. manhã aqui hoje, quem quiser ficar discutindo. Então aí, vamos lá. Saiu a notícia da encomenda da Venezuela e não precisa o governo se meter não, porque os americanos estão se sofisticando. Como eles têm a maior encomenda a pretexto de defesa e a maior encomenda a pretexto aeroespacial, não precisa ter lei. Ele diz para a firma lá, ó, essa aviônica aqui, você tem que ter a faculdade de embargo se ela for transferida a terceiros mercados inconvenientes a nós. Não está na lei nenhuma. Eles não iam topar botar numa lei para a gente entrar na OMC, para a gente brigar na ONU, para não sei o que e tal. Simplesmente a firma que vende aquele negocinho de aviônica, que com ele o avião voa. Sem ele, eu tenho repetido, o avião serve para amarrar jumento, pendurar paletó, né? Pois bem, a firmazinha lá embargou a venda à Venezuela e nós perdemos uma encomenda de 3 bilhões de dólares. Demitimos 700 garotos e as ações despencaram 40%. Ô, vida dura, companheiro. Tecnologia. O Brasil está 3 gerações defasado em relação à ponta mundial e os Estados Unidos, que são o protagonismo global, só é assim porque o Estado Nacional Norte-Americano lidera para sempre, desde o pós-guerra, a evolução e a inovação tecnológica com dinheiro público, a partir de compras governamentais a pretexto de defesa, ou a pretexto da encomenda aeroespacial, ou do complexo industrial da saúde. Simples assim. Terceiro, e vamos aprender porque nós vamos nos ferrar, escala. No Brasil, 7 em cada 10 empregos são germinados por pequenas empresas. Característica básica, pequena escala. O mundo, as vanguardas mundiais globalizadas, tendem a se apresentar para a competição por mega escala. A China vai fazer o planeta Terra tremer. E o Brasil, que tem complementariedades muito criticamente vulneráveis na competição com a China, vai se ferrar. Já está se ferrando. Por quê? Porque a indústria têxtil, não é, que Santa Catarina já teve no passado relevância, a indústria calçadista, que o Sul teve relevância, estou falando de coisas concretas de vocês aqui, do Ceará, simplesmente não aguenta a competição de escala. Porque a China tem uma unidade de produção de calça jeans que produz 1 bilhão de unidades por mês. O custo de produção, porque os custos fixos são relativizados de forma dramática, e a rentabilidade média por unidade de produto ou serviço desce a fração de centavo, de maneira que, invariavelmente, segurem essa daí para a gente pensar. O preço final de uma coisa produzida em mega escala é mais barato do que custa produzir em pequena quantidade. Percebe? Sabe o que é? Uma calça jeans vai chegar, já chegou, na Sulanca de Caruaru, onde toda a agenda da elite brasileira está vencida, lá não tem custos previdenciários, lá não tem custo tributário, lá não tem fiscal, lá não tem nada, é um cluster, um arranjo produtivo local, é uma esculhambação de informalidade. A calça da China está chegando na Sulanca mais barata do que custa produzir, sem qualquer crivo de custo trabalhista ou custo tributário, ou custo previdenciário ou custo do trabalho, o que revela a sandice da nossa agenda. Ou seja, junta aí uma economia estrangulada no financiamento vis-à-vis da competição global, uma economia anacronizada tecnologicamente vis-à-vis 100% do consumidor que está conectado. Quem de vocês topa ter um computador 486? Aliás, vocês sabem o que é um computador 486? Quem é que topa uma máquina fotográfica Rolleiflex? Percebe? Novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, robótica, mecatrônica, novos materiais. Terceira revolução industrial. Isso vai acontecer no Brasil pelo espontaneísmo individualista do mercado? Aonde foi que aconteceu para eu ir aprender? Alguém aqui me informa se Henry Ford é coreano? O Henry Ford é o que inventou a linha de montagem e tirou o protagonismo da indústria automobilística da Alemanha e transferiu para os Estados Unidos. O Henry Ford é coreano, não?
Pois a Coreia do Sul, 30 anos atrás, o Brasil tinha capacidade de produção de 350 mil veículos por ano, a Coreia do Sul não sabia fazer nenhum. Hoje a Coreia do Sul tem 4 marcas globais e produz 15 milhões de automóveis e distribui globalmente e nós não temos nenhum. Isso foi o espontaneísmo do mercado mesmo que fez? Conte-me outra. Vamos pensar, companheiros.